Bom, eu vou falar sobre uma questão que é bem polêmica dentro dos textos bíblicos. A questão da genealogia de José, do nascimento virginal, e também sobre a questão do nascimento de Jesus. Isso é bem polêmico. Então eu vou falar aqui, basicamente, sobre alguns pontos que eu acho plausíveis e elencáveis. Por exemplo, esse conflito que existe entre a genealogia de José e o do nascimento virginal, que muitos tendem a ficar falando que Jesus nasceu de uma virgem. Isso não tem nem pé nem cabeça, porque o texto de Mateus 1,23, ele fala especificamente de uma mulher jovem, que é baseado em Isaías 7,14. A palavra almar, no hebraico, simboliza especificamente jovem, mulher jovem. Então, sendo jovem, traduzido no grego koiné, ali no Novo Testamento, você, que foi traduzido inclusive por Partenur, certo? Que está traduzido como virgem, mas a tradução no hebraico é mulher jovem. E só vem ser Partenur no grego, por conta especificamente que, dentro da tradição entre os gregos, uma pessoa que basicamente era, dentro da tradição grega, como alguém importante, né, normalmente reis, sacerdotes, profetas, eles reforçavam que esses indivíduos, eles nasceriam de um contexto divino dentro do nascimento. E é por isso que você vê traduzido como Partenur no grego. Mas está errado. A tradução correta, diante que o hebraico é a língua mais antiga do que o próprio grego, e mais, sabendo que o texto de Mateus 1,23 é baseado em Isaías 7,14, a tradução correta é mulher jovem. Sendo mulher jovem, eu vou ter que desconsiderar o nascimento, vamos dizer, o nascimento de Jesus de forma divina. Como muitos evangélicos aí ficam traduzindo como mulher virgem, né, que deu a luz a Jesus, isso aí não tem nem pé nem cabeça. Porque Mateus apresenta José como pai legal de Jesus. No livro de Mateus, apresenta José como pai legal de Jesus para conectar Jesus à linhagem de Davi. Se ele nasce de uma mulher jovem, ele pode ser da linhagem de Davi. Está entendendo? Mas aí não tem nenhum fundamento referente à questão messiânica, divina. O nascimento virginal implica que José não é o pai biológico. Você concorda comigo isso aí? Sendo do nascimento virginal, Jesus José não é o pai biológico. Então a conexão sanguínea de Davi é ao menos biologicamente impossível. Você compreendeu isso? Se Jesus não nasce de José, porque José é pai adotivo, então Jesus não é descendente de Davi e também não faz parte do trono real. Então, para alguém que lê literalmente, isso cria uma contradição extremamente lógica. Isso aí é uma obviedade, né? Ou Jesus é filho de José, e aí vai perder a questão do milagre, ou não é filho de José, perdendo a linhagem real. Isso é um ponto importante. A questão que as pessoas não consideram é porque o cara vem com a fezinha dele, tá entendendo? Ele não está lendo o texto literalmente, ele não está entendendo a Bíblia da forma que ele deve entender, ou seja, pela questão da grafia, pela questão do texto em si mesmo. Então, eu vejo muita ignorância por parte de muitos evangélicos dentro dessa perspectiva, porque lê o texto e não consegue compreender. Por exemplo, se a gente pega o texto de Jeremias, capítulo 22, versículo 30, aí tem a inclusão de quem? De Jeconias, correto? Jeremias aqui, ele declara que nenhum descendente de Jeconias reinará em Judá. E Jesus reinou em Judá como? Está entendendo a questão? Como é que Jesus vai reinar em Judá se dentro da genealogia, certo? Do livro de Mateus, certo? Inclui Jeconias dentro da genealogia de José. Então, isso a gente tem que ignorar explicitamente a profecia, reforçando a ideia de incoerência diante do texto. Se no texto de Mateus inclui Jeconias na genealogia de José, então, particularmente, Jesus não reinou em Judá coisa nenhuma. Entendeu? Então, assim, é bem complicado isso quando o indivíduo lê o texto e não entende o que está lendo. E aí eu quero colocar alguns pontos também referente à divergência do livro de Mateus e à divergência do livro de Lucas. Se você pegar a genealogia, elas não coincidem do livro de Mateus e do livro de Lucas. Lucas, ele omite Jeconias, tá entendendo? Dentro da genealogia e aparentemente segue uma outra linhagem. Se a diferença reforça a percepção de que não há um padrão histórico consistente, tornando a própria narrativa do texto confusa para quem lê de forma literal. Está entendendo? Porque dentro do livro de Lucas, ele omite Jeconias. Lucas reforça Jesus da linhagem de Davi, beleza? Mas omite Jeconias. Mas o livro de Mateus reforça Jeconias. Se o livro de Mateus reforça Jeconias, Jesus não poderia reinar em Judá, porque isso está lá escrito em Jeremias 22, 30. Entende? Se você pega Lucas como base, então o livro de Mateus também está errado. Está dando para entender aqui? Isso é bem complexo. E aí os indivíduos ficam aí com raiva das pessoas que realmente estudam a Bíblia há muitos anos, né? É complicado isso aí, né? Se você pega a linhagem materna e a linhagem paterna, também tem problema referente a uma análise
e uma crítica profunda sobre o texto. A Torá, no caso o Velho Testamento, ele estabelece que a herança tribal, certo? E o direito ao trono passa pelo pai e não pela mãe. Se Jesus é descendente de Davi por Maria, há um problema legal na tradição judaica. Qual é o problema? Reforçando a ideia de que a genealogia não resolve o dilema messiânico de forma literal. É simples. É tão fácil você entender isso aí, entender a questão, só que o cristão mais ignorante, ele complica essa questão. Outro ponto importante é que Mateus ele organiza esse texto, no caso a genealogia, em 3 blocos de 14 geração. Um padrão literário que enfatiza, no caso, o simbolismo mais do que a precisão histórica. Então, a partir do momento que a gente lê o livro de Mateus e considera que o livro de Mateus é válido, a gente vai ter uma incoerência dentro do que se afirma nos textos bíblicos. Entendeu? Aí você tem que considerar que ou Jesus é descendente de Davi, ou ele nasceu de um milagre, de uma mulher que deu à luz sob a perspectiva da virgindade. Ou você escolhe um, ou você escolhe outro. Você não pode escolher os dois. Isso é impossível. Só que os evangélicos, os cristãos, os protestantes, eles acham que estão certos. E aí eu posso fazer o quê? Nada. Nada. Eu não posso fazer nada. Sabe por que eu não posso fazer nada? Porque o texto diz uma coisa e os evangélicos dizem outra. Entendeu a situação? É muito complicado isso, tá entendendo? Você pega o livro de Mateus, que é baseado em Isaías 7,14, a tradução da palavra alma no hebraico simboliza mulher jovem. E aí no Novo Testamento está traduzido como virgem. Por quê? Porque a tradução não foi do hebraico. Entende? Porque a palavra que está sendo usada ali é paternu, que realmente simboliza a virgem. Só que ela é baseada em cima de uma profecia, que é Isaías 7,14, que é jovem. E o livro de Isaías é um dos livros mais antigos da Bíblia. Inclusive mais antigo do que o próprio livro de Mateus. Então como é que vai resolver isso? Ou seja, se eu colocar especificamente que é virgem, mulher virgem e não mulher jovem, eu vou ter que desconsiderar o livro de Isaías, que é muito mais antigo do que o livro de Mateus. E aí, como é que fica esse negócio? Entenda a situação aqui. E se eu considerar que ele nasceu de uma mulher jovem, ele faz parte, sim, do trono de Davi. E José é o pai biológico, mas ele não é o pai... Não, ele é o pai biológico, mas eu tenho que desconsiderar o livro de Mateus, que diz que ele nasceu de uma virgem. Entendeu? Porque se ele nasceu de uma virgem, ele não é especificamente da linhagem de Davi. Então, ou você escolhe uma coisa, ou você escolhe outra. Não tem como, tá entendendo? Não tem como, não tem como. Então, os evangélicos, eles acham que Jesus nasceu de uma virgem, e eu sei que não. Não nasceu de virgem nenhuma. Nasceu de uma mulher jovem, como qualquer pessoa nasce. Entende? Só que aí existe simplesmente o que a igreja defende. Entende? A questão da fé impossível. Ou seja, desconsiderando a obviedade, né? Ou seja, indo contra o próprio texto em hebraico, que é a língua original. Pelo amor de Aston, entendeu? Eu acho que muitas pessoas têm que parar de se enganar. Parar de se enganar e estudar, de fato, a Bíblia e parar de ser enganado. Um abraço do professor Afro Nascimento. Essa historinha aí de que Jesus nasceu de uma virgem, aí as pessoas começam a, de certa forma, divinizar, começam a fazer historinha que Jesus é puro e tudo mais. Isso é historinha que só serve, sabe para quê? Para enganar os indoutos, os mentecaptos, certo? Porque uma pessoa que faz parte do campo linguístico feito eu, ou seja, que teve que estudar o hebraico e o grego, isso é história da carochinha, isso aí não tem nenhum embasamento, nenhuma fundamentação. A palavra almar, só para que vocês compreendam, que está lá no livro de Isaías 7,14, que é o texto base para Mateus 1,23, certo? A palavra almar significa literalmente jovem mulher. É aquela jovem mulher em idade de se casar. Aquela mulher que ainda vai ter a primeira menstruação. Lembrando a todos vocês que hoje a gente considera que pedofilia é quando você transa com a mulher, quando você se envolve com a mulher sexualmente antes dos 18 anos. Isso é pedofilia. Mas no tempo de Jesus, só para que você compreenda, os judeus se casavam com 12 e 13 anos. Isso ninguém fala, né? Isso ninguém fala, né? Principalmente os conservadores, esses indivíduos aí que permanecem com a Bíblia debaixo do braço, eles não observam esse tipo de coisa, né? Então, a palavra almar no hebraico, certo? Ela significa literalmente jovem mulher em idade de se casar, sem, de fato, implicar uma virgindade, certo? A palavra paternu, que está lá na Septuaginta, por exemplo, paternos, tem uns que se pronunciam paternos, outros paternos, é usado... Por exemplo, é usado como virgem, que foi traduzido como virgem. Mas essa virgindade não é de virgindade de uma mulher virgem intacta, não. É de uma pureza social, certo? Então, a tradução está correta. Jovem, mulher de pureza social. Jovem, mulher de pureza social. Sem conotação de quê? Estritamente sexual.
Então, isso deve ser explicado aí, principalmente nos vídeos que eu elaboro, porque as pessoas podem pensar que eu brinco fazendo vídeo. Não, meu trabalho é sério, muito sério. Só que como eu coloco questões também do movimento gospel, de coisas que eu vivenciei, as pessoas talvez não levem a sério, mas o meu trabalho é muito sério. Então, o que é que acontece? Jovem mulher de pureza social, que foi traduzido como virgem na palavra paternus, no grego, koiné, que está na Septuaginta, ela não tira a tradução de Isaías 7,14, que é a profecia de base. Não tira. Foi traduzido como virgem, como eu já expliquei, por conta de um contexto social, certo? Os gregos, eles colocavam tanto os sacerdotes, como os profetas, como os reis, certo? Como indivíduos que nasceriam de um berço divino. Todavia, aqui está dizendo virgindade, a virgem no sentido de quê? De pureza dentro de uma sociedade ali. Não está dizendo de virgindade no sentido sexual, a mulher intacta que não teve sexo. Não está dizendo isso. Entende? Só que parece, sabe o que é que acontece? As igrejas nunca vão explicar isso. Sabe por quê? Porque já fizeram um monte de filme. A igreja defende isso como um evidente, mas não é bem assim. Tá entendendo? Não é bem assim. Então, eu tenho que trazer nesse vídeo essa explicação, tá entendendo? Porque as pessoas talvez não levem em conta. Tá entendendo? E também eu vou dizer aqui, essa questão de virgindade de Jesus, isso não existe, pô. Não existe. Entende? Não se pode subverter a questão das traduções, da grafia, da gramática. E fizeram isso. Ou seja, você está lendo lá Isaías 7,14, e aí você vê, está lá como virgem, principalmente nessa João Ferreira de Almeida, principalmente em algumas traduções, por exemplo, Novo Mundo. Está lá como virgem, mas não é virgem, é jovem mulher. Está se referindo à pureza social, e por isso que foi traduzido no grego, que está no Novo Testamento, como virgem. Mas é pureza social, certo? Uma mulher que não é que ela não teve relações sexuais, não é isso. É da pureza dela. E a pessoa pura, ela é virgem de coração. Tá dando para entender o que eu quero dizer? Então, é nesse sentido. Só que aí, meu amigo, começa as teorias cristãs, evangélicas, que isso é heresia, e papapá, e começa essa ladainha. Tá entendendo? Essa ladainha dos cristãos, de pessoas especificamente que são extremamente fervorosas e esquecem o racional. Então, eu apenas estou explicando para vocês uma questão de obviedade. Lembrando a todos vocês que entre os gregos existia muito essa questão de divinizar os reis. Entende? Então, muitas histórias dentro da Grécia dizia que os reis nasceram de uma virgem. Então, por isso que, de fato, essa história influencia também a construção teológica como base dos textos do Novo Testamento, porque foi escrito no grego koiné. Apesar que muitos estudiosos sabem que o livro de Mateus, ele inicialmente foi escrito em hebraico, só que o que temos hoje, por exemplo, no português, na João Ferreira de Almeida, nessa Bíblia também, Novo Mundo, etc., certo? É a tradução da Septuaginta, ou seja, do grego. Só para trazer informação para todos vocês referente a isso. Então, essa historinha de nascimento virginal, vamos parar com isso, né, pessoal? Vamos colocar o racional para agir, vamos colocar o questionamento sobre o texto. Então, vamos parar com esse tipo de coisa, entendeu? Vamos parar com esse tipo de coisa, porque não tem mais espaço para a ignorância desse tipo. Me desculpa a sinceridade, não tem mais espaço para esse tipo de coisa. Como exegeta, eu tenho que explicar o que de fato é. Não se tem mais espaço para esse tipo de coisa. Então é mulher jovem. Então sendo assim, ele pode ser da linhagem de Davi, sim. Certo? Mas não considerando a questão da divindade dele. Entende? E aí é uma resolução plausível sobre esse assunto. Tá bom? Um abraço do Rafael Nascimento.